Miguel Hernandes tinha 37 anos quando testemunhou algo que mudaria sua vida para sempre. Era uma quinta-feira, dia 12 de setembro, por volta das 21 horas, e Miguel estava voltando para casa após mais um dia exaustivo de trabalho em um canteiro de obras na zona sul de São Paulo. Ele caminhava pelas ruas mal iluminadas do bairro onde morava, carregando sua mochila surrada e pensando apenas em chegar logo, abraçar seus 3 filhos e descansar o corpo dolorido. Miguel era mexicano. Tinha atravessado a fronteira entre México e Estados Unidos 10 anos atrás. Depois passou pelo Texas, desceu pela América Central, atravessou toda a América do Sul, até chegar ao Brasil há 5 anos. E em todo esse tempo, nunca tinha conseguido regularizar sua situação. Era um imigrante ilegal, sem documentos, sem permissão legal para estar no país, vivendo nas sombras, trabalhando em empregos informais que pagavam em dinheiro e não faziam perguntas sobre papelada. Miguel tinha vindo para o Brasil com sua esposa Rosa e seus 3 filhos. Eduardo, de 12 anos, Sofia, de 9, e o pequeno Daniel, de apenas 6. Rosa trabalhava como faxineira em casas de família, também sem documentos, também vivendo no medo constante de ser descoberta e deportada. Eles moravam em um pequeno apartamento de 2 cômodos em uma comunidade pobre, onde muitas famílias de imigrantes ilegais se aglomeravam, todos compartilhando o mesmo medo, todos tentando construir uma vida melhor longe da violência e da pobreza extrema que tinham deixado para trás em seus países de origem. Para Miguel, cada dia era uma luta silenciosa entre fazer o certo e proteger sua família. Ele pagava impostos quando comprava coisas, seguia todas as leis, era um trabalhador honesto e dedicado. Mas não podia ir à polícia se fosse assaltado. Não podia denunciar um patrão abusivo. Não podia reclamar de condições de trabalho perigosas. Porque no momento em que revelasse sua identidade, no momento em que as autoridades descobrissem que ele estava ilegal no país, seria deportado imediatamente. A deportação não significava apenas ser mandado de volta para o México. Significava ser separado dos filhos, já que o processo de deportação era caótico e desumano, frequentemente separando membros da família e enviando-os para diferentes centros de detenção. Significava que Eduardo, Sofia e Daniel poderiam acabar em abrigos de menores enquanto Rosa tentava desesperadamente reunir a família de alguma forma. Significava destruir tudo o que tinham construído nos últimos 5 anos. Significava voltar para um país onde gangues controlavam as ruas, onde Miguel tinha recebido ameaças de morte por se recusar a se juntar ao cartel local, onde não havia futuro para seus filhos, além de pobreza ou crime. Então Miguel fazia o que milhões de imigrantes ilegais fazem todos os dias ao redor do mundo. Mantinha a cabeça baixa, trabalhava duro e rezava para nunca chamar a atenção das autoridades. Naquela noite de quinta-feira, enquanto caminhava pela Rua das Acácias em direção ao seu apartamento, Miguel viu um caminhão de carga estacionado em uma rua lateral escura, com as portas traseiras abertas. Não era incomum ver caminhões naquela área, já que havia vários pequenos armazéns e lojas de distribuição no bairro. Mas algo sobre aquela cena fez Miguel parar e prestar atenção. Talvez fosse a forma furtiva como 3 homens se moviam ao redor do caminhão. Talvez fosse o fato de não haver luzes acesas, como se quisessem esconder o que estavam fazendo. Talvez fosse apenas o instinto de alguém que tinha vivido tanto tempo olhando por cima do ombro, sempre atento a perigos potenciais. Miguel se escondeu atrás de um poste de luz observando. Os 3 homens estavam retirando caixas grandes do caminhão e carregando para dentro de um galpão abandonado. Mas não eram as caixas que prenderam a atenção de Miguel. Era o que ele viu quando uma das portas do caminhão se abriu mais completamente, revelando o interior iluminado por uma luz fraca. Havia pessoas lá dentro. Não pessoas. Crianças. Miguel contou rapidamente. 6, talvez 7 crianças, todas parecendo ter entre 8 e 14 anos, todas com expressões aterrorizadas, todas sendo puxadas para fora do caminhão por homens que as agarravam pelos braços com força desnecessária, machucando. As crianças não gritavam, não choravam alto,
Apenas faziam pequenos sons de medo abafados, como se tivessem sido ensinadas que gritar resultaria em algo pior. Miguel sentiu seu sangue gelar nas veias. Ele tinha ouvido histórias sobre isso. Histórias sussurradas entre imigrantes em festas, em mercados, em igrejas. Histórias sobre tráfico humano, sobre crianças sendo sequestradas ou vendidas por famílias desesperadas, sobre redes criminosas que moviam pessoas como se fossem mercadorias, destinadas a trabalho escravo, prostituição ou coisa pior. Ele nunca tinha acreditado completamente nessas histórias. Tinha pensado que eram exageros, lendas urbanas, paranoia de pessoas que viviam no medo constante. Mas agora estava vendo com seus próprios olhos crianças sendo traficadas, bem ali, a menos de 200 metros da sua própria casa, onde seus 3 filhos dormiam seguros, sem saber o horror que existia tão perto deles. Um dos homens, um sujeito alto de cerca de 40 anos com uma jaqueta de couro preta, gritou algo que Miguel não conseguiu ouvir completamente, mas o tom era de ameaça. Uma das meninas, que parecia ter aproximadamente a mesma idade de Sofia, 9 anos, tropeçou e caiu no chão. O homem de jaqueta de couro a pegou pelo braço com tanta força que a menina soltou um grito de dor. Ele a arrastou para dentro do galpão como se ela não fosse humana, como se fosse apenas um objeto pesado que precisava ser movido. Miguel apertou os punhos com tanta força que suas unhas cravaram nas palmas das mãos. Cada instinto paternal dentro dele gritava para fazer alguma coisa, para correr até lá, para gritar, para chamar atenção, para salvar aquelas crianças. Mas outro instinto, o instinto de sobrevivência que tinha mantido ele e sua família vivos e juntos por 5 anos, em um país estrangeiro sem documentos, o manteve congelado no lugar. Se ele fizesse qualquer coisa, se ele interferisse, se ele denunciasse, teria que falar com a polícia. Teria que dar seu nome, seu endereço, sua identidade. E então descobririam. Descobririam que ele era ilegal. E então viria a deportação. E então viria a separação da família. E seus próprios filhos poderiam acabar em uma situação não muito diferente daquelas crianças sendo arrastadas para aquele galpão. Miguel ficou ali, escondido atrás do poste, assistindo em silêncio agonizante enquanto as 7 crianças eram empurradas para dentro do galpão abandonado. Os 3 homens entraram atrás delas, fecharam a porta do galpão e tudo ficou silencioso novamente. O caminhão ficou estacionado ali, vazio agora, com as portas traseiras ainda abertas. Miguel esperou mais alguns minutos, o coração batendo tão forte que ele podia ouvir o pulso martelando em seus ouvidos. Então, lentamente, forçou suas pernas trêmulas a se moverem. Ele não foi em direção ao galpão. Não foi para casa. Foi para o lado oposto da rua, mantendo-se nas sombras, e circundou o quarteirão até poder ver o galpão de um ângulo diferente. Havia uma janela pequena e suja no lado do galpão, cerca de 2 metros acima do chão. Miguel encontrou uma caixa de madeira velha em um beco próximo. Arrastou-a silenciosamente até abaixo da janela e subiu nela com cuidado. Ele limpou parte da sujeira do vidro com a manga da camisa e espiou para dentro. A cena que viu fez seu estômago revirar. As 7 crianças estavam sentadas no chão de concreto frio do galpão, encostadas contra uma parede, com as mãos amarradas nas costas com cordas. Havia outras crianças também. Miguel percebeu com horror crescente, mais 6 ou 7, que aparentemente já estavam ali antes, totalizando pelo menos 13 ou 14 crianças. Todas pareciam sujas, assustadas, exaustas. Algumas choravam silenciosamente. Outras apenas olhavam para o nada com expressões vazias que nenhuma criança deveria ter. Os 3 homens estavam em outro canto do galpão, conversando em tons baixos, fumando cigarros, rindo ocasionalmente como se estivessem discutindo um jogo de futebol e não o destino de crianças sequestradas. Miguel tentou ouvir o que diziam, mas estava muito longe e o vidro abafava o som. Então um dos homens, o de jaqueta de couro, pegou um celular e fez uma ligação. Miguel viu os lábios dele se moverem, viu gestos sendo feitos com as mãos, viu ele apontar para as crianças algumas vezes. Estava reportando para alguém.
provavelmente o chefe da operação, dizendo que a entrega tinha sido feita, que a mercadoria tinha chegado, que estava tudo pronto para o próximo passo. Que próximo passo? Miguel não queria imaginar. Não queria pensar sobre o que aconteceria com aquelas crianças. Miguel desceu da caixa, as pernas quase cedendo embaixo dele. Ele se encostou contra a parede do galpão, respirando pesadamente, tentando controlar a náusea que subia pela garganta. O que ele fazia agora? Ir embora? Fingir que não tinha visto nada? Voltar para casa? Abraçar Eduardo, Sofia e Daniel? E agradecer a Deus que seus filhos estavam seguros enquanto aquelas outras crianças sofriam a menos de 200 metros de distância? A ideia fazia Miguel se sentir doente. Mas a alternativa era denunciar. Era ir à polícia. Era colocar tudo em risco. Era escolher entre sua própria família e as crianças de estranhos. Miguel começou a caminhar de volta para casa, cada passo parecendo pesar uma tonelada. Sua mente estava em turbilhão total. Ele tentava se convencer de que não era responsabilidade dele, que ele tinha seus próprios filhos para proteger, que ele não podia salvar o mundo inteiro, que tinha que fazer escolhas difíceis para sobreviver. Mas outra parte de sua mente, a parte que ainda acreditava em certo e errado, a parte que tinha ensinado Eduardo a sempre ajudar os outros, a parte que tinha dito para Sofia que violência contra os fracos era inaceitável. Essa parte gritava que ele estava sendo covarde, estava sendo cúmplice, estava deixando crianças inocentes nas mãos de monstros porque tinha medo das consequências pessoais de fazer a coisa certa. Quando Miguel chegou ao apartamento, eram quase 22 horas. Rosa estava na pequena cozinha terminando de lavar a louça do jantar. Os 3 filhos já estavam dormindo no quarto único que compartilhavam. Eduardo no beliche de cima, Sofia no de baixo e Daniel em um colchão no chão. Rosa olhou para Miguel e imediatamente percebeu que algo estava errado. "Mi amor, o que aconteceu?" Ela perguntou em espanhol, secando as mãos e se aproximando do marido. "Você está pálido. Algo te machucou no trabalho?" Miguel balançou a cabeça, incapaz de falar por um momento. Ele se sentou na cadeira velha da cozinha, colocou o rosto entre as mãos e tentou decidir se contava para Rosa ou não. Mas ele não podia guardar isso sozinho. Não podia carregar esse peso sem compartilhar com alguém. Então contou. Contou tudo o que tinha visto. O caminhão, as crianças sendo arrastadas, o galpão, os homens, as cordas, os rostos aterrorizados. E enquanto contava, viu a expressão de Rosa mudar de preocupação para horror absoluto. "Meu Deus!" ela sussurrou quando Miguel terminou cobrindo a boca com a mão. "Aquelas pobres crianças, aqueles pobres bebês, alguém precisa ajudá-las." Miguel assentiu miseravelmente. "Eu sei. Mas Rosa, se eu denunciar, se eu for à polícia, vão descobrir sobre nós, vão nos deportar, vão separar nossa família. O que fazemos com Eduardo, Sofia e Daniel?" Rosa ficou em silêncio por um longo momento, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Finalmente ela falou, a voz tão baixa que Miguel mal conseguiu ouvir. "E se fosse Sofia naquele galpão? E se fosse Daniel sendo amarrado e arrastado? Você não ia querer que alguém, qualquer pessoa, mesmo correndo risco, fizesse alguma coisa para salvá-los?" A pergunta atingiu Miguel como um soco no estômago, porque era exatamente nisso que ele estava tentando não pensar. Naquelas crianças como indivíduos, como pessoas com famílias que as amavam, como Eduardo e Sofia e Daniel. Ele tinha tentado desumanizá-las em sua mente, transformá-las em um problema abstrato, em uma tragédia distante. Mas Rosa tinha acabado de destruir essa barreira psicológica. Aquelas crianças eram filhas e filhos de alguém. Eram irmãs e irmãos. Eram netas e netos. E estavam aterrorizadas e sozinhas e precisando desesperadamente de alguém para salvá-las. Miguel passou a noite toda acordado, deitado ao lado de Rosa na pequena cama de casal que dividiam, olhando para o teto rachado do apartamento, ouvindo os sons suaves de seus filhos dormindo no quarto ao lado. Daniel roncava levemente, como sempre fazia. Sofia falava dormindo ocasionalmente.
palavras sem sentido misturadas com risos. Eduardo se mexia muito, chutando os lençóis. Sons normais, sons de uma família segura e amada. E a poucos metros de distância, em um galpão frio e sujo, 14 outras crianças não estavam dormindo em paz. Estavam acordadas de medo, ou desmaiadas de exaustão, ou chorando silenciosamente para não irritar seus captores. Quando o sol começou a raiar, por volta das 6 horas da manhã de sexta-feira, Miguel finalmente tomou uma decisão. Ele se levantou da cama com cuidado para não acordar Rosa, vestiu as mesmas roupas de trabalho do dia anterior e saiu do apartamento. Mas não foi para o canteiro de obras. Foi na direção oposta. Foi em direção ao galpão onde as crianças estavam presas. Ele precisava ver de novo. Precisava ter certeza. Precisava confirmar que não tinha sido pesadelo, que tinha realmente visto o que pensava ter visto. Miguel se aproximou do galpão com cuidado extremo. Era manhã cedo. As ruas ainda estavam relativamente vazias, mas ele não podia arriscar ser visto. Ele circundou o quarteirão de novo, chegou pela mesma rua lateral da noite anterior e encontrou a mesma caixa de madeira que tinha usado para espiar pela janela. O caminhão não estava mais estacionado ali. Tinha ido embora durante a noite. Miguel subiu na caixa e olhou pela janela suja. As crianças ainda estavam lá. Todas as 14. Ainda sentadas contra a parede, ainda com as mãos amarradas. Mas agora havia apenas um homem dentro do galpão, um guarda vigiando a mercadoria. Ele estava sentado em uma cadeira de plástico mexendo no celular, claramente entediado. Miguel desceu da caixa e se afastou do galpão, o coração pesado. Não tinha sido pesadelo, era real, horrível e absolutamente real. Ele caminhou sem rumo pelas ruas por mais de 1 hora, tentando decidir o que fazer. Finalmente, por volta das 8 horas da manhã, encontrou-se na frente de uma delegacia de polícia. Era uma delegacia pequena, de bairro, provavelmente com apenas alguns policiais de plantão. Miguel ficou do outro lado da rua, olhando para o prédio como se fosse um monstro prestes a devorá-lo. Porque, em certo sentido, era. Entrar naquela delegacia, falar com os policiais, significava o fim de sua vida no Brasil. Significava deportação. Significava separação da família. Significava destruição de tudo. Mas significava salvação para 14 crianças. Miguel deu um passo em direção à delegacia. Depois parou. Deu mais um passo. Parou de novo. Era como se seus pés estivessem em guerra com seu cérebro. Finalmente, após quase 15 minutos de indecisão agonizante, Miguel se virou e começou a caminhar de volta para casa. Ele não conseguia. Não conseguia fazer isso. Não conseguia jogar fora tudo que tinha construído. Não conseguia condenar seus próprios filhos a uma vida de incerteza e possível perigo só para salvar crianças desconhecidas. Era egoísta? Sim. Era errado? Provavelmente. Mas era sobrevivência. Era proteção familiar. Era escolha impossível que ninguém deveria ter que fazer, mas que milhões de pessoas em situações vulneráveis fazem todos os dias. Miguel voltou para casa, pegou suas ferramentas de trabalho e foi para o canteiro de obras. Passou o dia inteiro carregando tijolos, misturando cimento, fazendo o trabalho braçal que normalmente o cansava, mas que hoje mal registrava em sua consciência. Sua mente estava em outro lugar. Estava no galpão, estava com as crianças. Estava presa em um loop infinito de culpa e racionalização. Não é minha responsabilidade, ele dizia para si mesmo. Eu tenho que proteger minha família primeiro. Mas então, outra voz respondia. E se fosse Sofia? E se fosse Daniel? Você não ia querer que alguém os salvasse mesmo correndo risco? Quando voltou para casa naquela noite de sexta-feira, Rosa olhou para ele expectante. Você foi à polícia? Ela perguntou em voz baixa. Miguel balançou a cabeça, olhando para o chão com vergonha. Não consegui. Cheguei lá, mas não consegui entrar. Tenho muito medo do que vai acontecer conosco. Rosa não disse nada por um longo momento. Então ela apenas acenou com a cabeça, compreendendo, mas claramente decepcionada. Eu entendo, ela disse suavemente. Mas Miguel,
Como vamos viver com isso? Como vamos olhar para nossos próprios filhos sabendo que deixamos outras crianças sofrerem para protegê-los? O fim de semana foi uma tortura. Miguel não conseguia comer direito, não conseguia dormir, não conseguia brincar com os filhos sem pensar nas outras crianças que não estavam brincando, que estavam presas, assustadas, provavelmente sendo movidas para outro lugar, sendo preparadas para qualquer destino horrível que os traficantes tinham planejado. No sábado à tarde, Miguel voltou ao galpão. Precisava ver. Precisava saber se as crianças ainda estavam lá. Quando espiou pela janela, seu coração afundou. O galpão estava vazio, completamente vazio. As crianças tinham sido movidas, levadas para algum lugar, e Miguel tinha perdido sua chance de salvá-las. Tinha hesitado tempo demais e agora elas tinham desaparecido no sistema de tráfico humano, possivelmente para nunca serem encontradas. Miguel voltou para casa e contou para Rosa. Ela chorou. Ele chorou. Ambos choraram pela perda da inocência, pela perda da crença de que eram pessoas fundamentalmente boas. Porque pessoas boas não deixam crianças serem traficadas. Pessoas boas fazem sacrifícios. Pessoas boas escolhem o certo mesmo quando é difícil. E eles não tinham feito isso. Tinham escolhido autopreservação. Tinham escolhido covardia disfarçada de proteção familiar. Na segunda-feira de manhã, Miguel estava voltando do trabalho quando viu algo que fez seu sangue gelar de novo. O mesmo caminhão, estacionado na mesma rua lateral, com as portas traseiras abertas e mais crianças sendo descarregadas. Miguel contou rapidamente. 5 dessa vez. Todas meninas, parecendo ter entre 10 e 12 anos. Todas com as mesmas expressões aterrorizadas. Os mesmos 3 homens da semana anterior estavam lá, incluindo o de jaqueta de couro. Eles estavam trazendo as crianças para o mesmo galpão. A operação estava continuando. Não tinha parado. Provavelmente nunca parava. Era uma máquina constante de horror, processando crianças vulneráveis e as transformando em commodities. Mas dessa vez havia algo diferente. Uma das meninas, uma criança de aparentemente 10 anos com cabelos escuros presos em tranças, estava lutando. Ela chutava, tentava morder, gritava em uma língua que Miguel não reconheceu imediatamente, mas que soava do leste europeu, talvez polonês ou ucraniano. O homem de jaqueta de couro estava ficando irritado com a resistência dela. Miguel viu ele levantar a mão e dar um tapa violento no rosto da menina. Ela caiu no chão. Ele a pegou pelos cabelos e começou a arrastá-la em direção ao galpão. E foi nesse momento que algo quebrou dentro de Miguel. Ele tinha conseguido racionalizar deixar as outras crianças sofrerem porque não tinha visto a violência acontecer diretamente. Tinha visto o resultado. Tinha visto elas já capturadas, já resignadas, mas agora estava vendo uma criança da idade de Sofia, sendo fisicamente agredida bem na frente dele. Estava vendo a luta, a resistência, o momento exato em que a esperança era espancada para fora dela, e não conseguia mais ficar parado. Miguel não pensou. Se tivesse pensado, provavelmente teria hesitado de novo, mas não pensou. Simplesmente agiu. Ele tirou o celular do bolso, um aparelho barato e antigo que Rosa tinha comprado usado para ele poder ligar em emergências, e discou 190. Quando a atendente respondeu, Miguel falou rapidamente em português quebrado, com seu sotaque espanhol forte. Tem crianças sendo sequestradas. Rua das Acácias, número 450, no galpão abandonado. Homens com caminhão. Tráfico de crianças. Por favor, mandem polícia rápido. A atendente começou a fazer perguntas pedindo o nome dele, endereço, mais detalhes. Mas Miguel desligou. Ele tinha dado a informação, tinha feito a denúncia, e agora precisava sair dali antes que a polícia chegasse e o encontrasse. Miguel começou a caminhar rapidamente na direção oposta, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ele tinha feito isso, tinha denunciado, mas tinha sido esperto. Não tinha dado seu nome, não tinha se identificado. Talvez, apenas talvez, pudesse salvar as crianças sem se sacrificar completamente. Talvez houvesse uma forma de fazer o certo e ainda proteger sua família.
Ele estava a meio quarteirão de distância quando ouviu as sirenes. A polícia estava chegando rápido. Miguel se escondeu em um beco e observou de longe. 3 viaturas chegaram em alta velocidade. Policiais saltaram com armas em punho. Os 3 homens no galpão tentaram fugir, mas foram cercados rapidamente. Houve gritos, confusão, mas nenhum tiro. Os 3 homens foram algemados e colocados nas viaturas. E então Miguel viu as crianças sendo retiradas do galpão. Não eram apenas 5, eram 15. O que significava que tinham trazido mais durante o fim de semana, ou que algumas das 14 originais ainda estavam lá e novas tinham sido adicionadas. 15 crianças sendo levadas para ambulâncias, sendo envolvidas em cobertores, sendo tratadas por paramédicos, salvas, vivas, livres, por causa dele, por causa de Miguel ter finalmente encontrado coragem de fazer a ligação. Miguel sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Ele tinha feito isso, tinha salvado aquelas crianças, e não tinha sido pego. A polícia não sabia quem tinha feito a denúncia anônima. Ele estava seguro, sua família estava segura, e 15 crianças estavam salvas. Parecia bom demais para ser verdade. E como Miguel descobriria nos dias seguintes, era bom demais para ser verdade. Porque embora a polícia não soubesse quem tinha feito a ligação, outras pessoas sabiam que alguém tinha visto. E essas outras pessoas não eram policiais. Eram os chefes da operação de tráfico. E eles não ficavam felizes quando suas operações eram interrompidas. 3 dias após a denúncia, na quinta-feira seguinte, Miguel estava voltando do trabalho pelo mesmo caminho de sempre quando notou algo estranho. Havia um carro preto estacionado na frente do prédio onde morava. Não era comum ver carros novos naquela área. A maioria das pessoas era pobre demais para ter veículo próprio, e este carro em particular parecia caro, com vidros escuros e rodas cromadas. Miguel sentiu um arrepio de preocupação percorrer sua espinha. Ele diminuiu o passo observando. 2 homens estavam encostados no carro, fumando cigarros, claramente esperando por alguém. Eles não pareciam policiais. Pareciam perigosos. Usavam roupas caras, mas informais. Tinham expressões duras. E um deles tinha uma cicatriz visível no rosto. Miguel parou a cerca de 50 metros de distância, escondendo-se atrás de um caminhão de entrega estacionado. Seu instinto gritava perigo. Aqueles homens estavam ali por um motivo. E Miguel tinha um pressentimento horrível de que o motivo era ele. Como podiam ter descoberto? A ligação tinha sido anônima. Ele não tinha dado nome, endereço, nada. Mas então, Miguel lembrou. Tinha ligado do próprio celular. Um celular registrado em nome falso, sim, mas comprado em uma loja do bairro. E as operadoras de telefonia mantinham registros de localização. Se alguém com conexões certas, com dinheiro certo, com influência certa nas operadoras ou na polícia corrupta, quisesse rastrear de onde a ligação anônima tinha vindo, provavelmente conseguiria. E agora, esses homens estavam ali, esperando por ele. Miguel recuou lentamente, mantendo-se escondido, e deu a volta pelo quarteirão. Entrou no prédio pela entrada dos fundos que ficava no beco e raramente era usada porque a porta estava sempre trancada. Mas Miguel conhecia um dos vizinhos do térreo que às vezes deixava a porta entreaberta para seu gato entrar e sair. Rezando para que a porta estivesse aberta hoje, Miguel tentou a maçaneta. Ela cedeu. Graças a Deus. Ele entrou rapidamente, subiu as escadas correndo o mais silenciosamente possível e chegou ao seu apartamento no 3º andar completamente ofegante. Rosa estava na cozinha preparando o jantar. As crianças estavam na sala pequena assistindo televisão. Tudo parecia normal, seguro, como deveria ser. Mas Miguel sabia que não estavam seguros. Não mais. Ele fechou a porta do apartamento e trancou todas as fechaduras, incluindo a corrente de segurança. Rosa se virou, viu a expressão no rosto dele e largou a panela que segurava. "O que aconteceu?" ela perguntou alarmada. Miguel falou rapidamente em espanhol, mantendo a voz baixa para não assustar as crianças. "Tem homens lá embaixo, homens perigosos.
Eu acho que descobriram que fui eu que liguei para a polícia sobre as crianças. O rosto de Rosa empalideceu. O que vamos fazer? Miguel olhou pela janela cuidadosamente, mantendo-se nas sombras. Daqui de cima ele podia ver o carro preto e os dois homens. Eles ainda estavam lá, esperando. Um deles estava falando ao telefone. O outro fumava e observava a entrada do prédio como um falcão vigiando a presa. Não podemos ficar aqui, Miguel disse, virando-se para Rosa. Se eles descobriram onde moro, vão subir eventualmente. E quando subirem... Ele não terminou a frase. Não precisava. Ambos sabiam o que homens como aqueles faziam com pessoas que interferiam em seus negócios. Mas para onde vamos? Rosa perguntou, a voz tremendo. Não temos dinheiro para hotel. Não temos família aqui. Não temos... Miguel interrompeu, colocando as mãos nos ombros dela. A igreja, o padre Antônio, ele ajuda imigrantes. Já ajudou outras famílias que estavam em problemas. Podemos ir até ele e explicar a situação. Talvez ele nos esconda por alguns dias até decidirmos o que fazer. Rosa assentiu, tentando controlar o pânico. Tá bom. Vamos arrumar algumas coisas. Mais rápido. Eles trabalharam rapidamente e em silêncio, jogando roupas e itens essenciais em 2 mochilas grandes. As crianças perceberam a tensão, e Eduardo, o mais velho, veio até a cozinha. Papai, o que está acontecendo? Por que a mamãe está chorando? Miguel se agachou para ficar na altura dos olhos do filho. Eduardo, precisamos sair de casa por alguns dias. É como uma aventura, entendeu? Vamos ficar em outro lugar. Mas preciso que você seja corajoso e ajude a cuidar de Sofia e Daniel. Você consegue fazer isso para mim? Eduardo, com seus 12 anos, era maduro para a idade. Ele tinha crescido vendo os pais lidarem com as dificuldades de serem imigrantes ilegais. Sabia que nem tudo era simples, então apenas acenou com a cabeça seriamente. Consigo, papai. Quando estavam prontos, eram quase 19 horas. Estava começando a escurecer. Miguel espiou pela janela de novo. Os 2 homens ainda estavam lá, mas agora havia um terceiro, e esse terceiro homem estava entrando no prédio. Miguel sentiu o pânico apertar seu peito. Eles estavam subindo, provavelmente para procurar apartamento por apartamento. Ou talvez já soubessem exatamente qual era o apartamento dele. Não havia tempo a perder. Vamos pela escada de incêndio, Miguel disse, abrindo a janela que dava para a lateral do prédio. Rápido, todos! A descida pela escada de incêndio foi aterrorizante. Era uma escada velha e enferrujada que provavelmente não era segura, mas era a única opção. Rosa foi primeiro, carregando Daniel de 6 anos nas costas porque ele estava com muito medo para descer sozinho. Sofia foi em seguida, corajosamente descendo degrau por degrau apesar das mãos trêmulas. Eduardo foi depois, e Miguel foi por último, carregando as 2 mochilas pesadas. Quando chegaram ao térreo, Miguel indicou para todos ficarem quietos. Eles estavam no beco dos fundos agora, fora da vista dos homens na frente do prédio. Vamos pela rua São Benedito, Miguel sussurrou. Ficamos nas sombras, andamos rápido, mas não corremos. Não chamem atenção. Eles começaram a caminhar, uma família de 5 pessoas fugindo na noite, carregando tudo o que possuíam em 2 mochilas. A igreja do Padre Antônio ficava a aproximadamente 15 quarteirões de distância, cerca de 20 minutos andando. Pareceu uma eternidade. A cada sombra que se movia, Miguel pensava que eram os homens vindo atrás deles. A cada carro que passava, ele pensava que era o carro preto. Mas finalmente, após os 20 minutos mais longos de sua vida, eles chegaram à igreja de Nossa Senhora dos Imigrantes, uma pequena igreja católica que servia principalmente a comunidade de imigrantes da área. Miguel bateu na porta da casa paroquial ao lado da igreja. Um homem de cerca de 60 anos com cabelos brancos e expressão gentil abriu a porta. Era o Padre Antônio. Ele olhou para Miguel e sua família, viu o desespero nos rostos deles e imediatamente entendeu que algo estava muito errado. Entrem, ele disse sem fazer perguntas, abrindo a porta totalmente. Entrem rápido. Eles entraram.
O padre fechou e trancou a porta atrás deles. E só então Miguel finalmente sentiu que podia respirar de novo. Padre Antônio os levou para uma sala pequena nos fundos da casa. Ofereceu água para todos e esperou pacientemente até que as crianças estivessem distraídas com alguns brinquedos que ele mantinha justamente para situações como essa, quando famílias com crianças precisavam de ajuda urgente. Então ele se sentou com Miguel e Rosa e disse em voz baixa: "Agora me contem o que aconteceu." E Miguel contou tudo, sobre testemunhar o tráfico de crianças, sobre a denúncia anônima, sobre os homens perigosos procurando por ele, sobre ser imigrante ilegal e não poder simplesmente ir à polícia pedir proteção porque seria deportado. Padre Antônio ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas para clarificar detalhes. Quando Miguel terminou, o padre suspirou profundamente. "Você fez a coisa certa denunciando aqueles criminosos", ele disse firmemente. "Salvou 15 crianças. Isso é heroísmo, Miguel. Mas entendo sua situação. E concordo que ir à polícia agora seria problemático para você." Ele pensou por alguns momentos, os dedos entrelaçados como se estivesse rezando. "Conheço pessoas que podem ajudar", ele finalmente disse. "Organizações que trabalham com imigrantes, advogados que fazem trabalho pro bono, até alguns contatos na Polícia Federal que são honestos e compassivos. Vou fazer algumas ligações. Mas vocês precisam entender uma coisa. Não há solução fácil aqui. Eventualmente vocês terão que encarar o sistema legal. Mas podemos tentar fazer isso da forma que melhor proteja a sua família." Padre Antônio cumpriu sua promessa. Naquela mesma noite, ele fez diversas ligações. Uma delas foi para uma advogada especializada em direito de imigração, chamada doutora Fernanda Carvalho, que concordou em pegar o caso pro bono. Outra foi para um contato que ele tinha na Polícia Federal, um delegado chamado Rodrigo Mendes, que era conhecido por ser incorruptível e compassivo com imigrantes. E uma terceira foi para uma organização não governamental que ajudava vítimas de tráfico humano e que tinha conexões com agências internacionais de combate ao crime organizado. Nos dias seguintes, enquanto Miguel e sua família ficavam escondidos na casa paroquial, uma série de eventos começou a se desenrolar. A doutora Fernanda entrou com um pedido de visto humanitário para Miguel e sua família, argumentando que ele havia prestado um serviço crucial ao Estado brasileiro ao denunciar uma rede de tráfico humano e que enfrentava retaliação de organizações criminosas por ter feito isso. O delegado Rodrigo, da Polícia Federal, começou a investigar a rede de tráfico mais profundamente, usando a denúncia de Miguel como ponto de partida para desmantelar uma operação que se estendia por 5 estados brasileiros e tinha conexões com organizações criminosas internacionais. E a ONG de combate ao tráfico humano publicou a história de Miguel anonimamente, sem revelar sua identidade, mas contando sobre o imigrante corajoso que tinha arriscado tudo para salvar crianças que não conhecia. A história ganhou tração na mídia. Jornais escreveram artigos. Programas de televisão discutiram o caso. E a pressão pública começou a crescer para que o governo brasileiro reconhecesse a contribuição de Miguel e o protegesse ao invés de deportá-lo. 3 semanas após Miguel ter se escondido na igreja, a doutora Fernanda recebeu notícias. O pedido de visto humanitário tinha sido aprovado. Miguel e sua família poderiam permanecer legalmente no Brasil enquanto o processo de imigração completo era finalizado, o que provavelmente levaria alguns meses, mas com chances muito altas de resultar em residência permanente. Miguel chorou quando recebeu a notícia. Chorou de alívio, de gratidão, de pura exaustão emocional após semanas de medo e incerteza. Mas a história não terminou ali. O delegado Rodrigo e sua equipe continuaram investigando. E o que descobriram foi ainda mais chocante do que Miguel poderia ter imaginado. A rede de tráfico humano que ele tinha denunciado era parte de uma organização internacional que movia centenas de crianças por ano através das Américas. As 15 crianças que Miguel ajudou a salvar eram apenas uma pequena fração. Mas a denúncia dele tinha sido o fio que, quando puxado, desencadeou o desmoronamento de toda a operação. Nos 6 meses seguintes, mais de 80 pessoas foram presas em 5 países diferentes. Mais de 230 crianças foram resgatadas.
E tudo tinha começado com um imigrante ilegal que tinha encontrado coragem de fazer uma ligação anônima. Miguel eventualmente voltou a trabalhar, agora com documentos legais, com carteira assinada, com direitos trabalhistas. Rosa conseguiu um emprego formal como cozinheira em um restaurante. As crianças se matricularam em escolas públicas, onde finalmente podiam estudar sem medo de que a situação irregular dos pais pudesse causar problemas. A vida da família não ficou perfeita magicamente. Ainda lutavam financeiramente. Ainda enfrentavam preconceito por serem estrangeiros. Ainda lidavam com o trauma do que tinha acontecido. Mas estavam juntos. Estavam seguros. Estavam legais. E tinham a consciência limpa, sabendo que tinham feito a coisa certa mesmo quando foi a coisa mais difícil. Um ano após os eventos, Miguel foi convidado para uma cerimônia especial na Câmara Municipal de São Paulo. Lá, ele recebeu uma comenda de honra ao mérito por sua contribuição ao combate ao tráfico humano. Quando subiram ao palco para receber a medalha, Miguel viu no público algumas das crianças que tinha ajudado a salvar. Elas tinham sido reunidas com suas famílias ou colocadas em lares adotivos amorosos e estavam ali para agradecer pessoalmente ao homem que tinha salvado suas vidas. Uma delas, a menina de 10 anos que tinha lutado e sido agredida. A menina que tinha quebrado algo dentro de Miguel e o feito finalmente agir, veio até ele após a cerimônia. Ela não falava português muito bem ainda, mas disse através de um intérprete: "Obrigada por não me esquecer. Obrigada por ser corajoso quando tinha tanto a perder. Você é meu herói." Miguel se ajoelhou para ficar na altura dela e a abraçou, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. "Não," ele disse suavemente. "Você é a heroína. Você lutou. Você não desistiu. Eu só fiz a ligação. Você é quem foi forte." E naquele momento Miguel soube que tinha feito a escolha certa. Não tinha sido fácil, não tinha sido sem custo, mas tinha sido certo. E isso era tudo que importava. Esta história nos ensina que fazer o certo nem sempre é fácil. Às vezes, fazer o certo significa arriscar tudo o que temos. Significa escolher entre autopreservação e ajudar os outros. Miguel estava em uma posição impossível, enfrentando uma escolha que ninguém deveria ter que fazer. Mas ele escolheu a coragem, escolheu a compaixão, escolheu acreditar que algumas coisas são mais importantes que nossa própria segurança imediata. E ao fazer isso, ele não apenas salvou 15 crianças, ele salvou centenas. E ele provou que até mesmo as pessoas mais vulneráveis, as pessoas vivendo nas margens da sociedade sem documentos e sem voz oficial, podem ser heróis. Se essa história tocou seu coração, se te fez refletir sobre o que você faria em uma situação impossível como essa, deixa seu like aqui embaixo. E se você quer mais histórias sobre pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, sobre testemunhas que arriscaram tudo para fazer o certo, se inscreva no canal Testemunhas Ocultas e ativa o sininho das notificações. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas histórias importantes que precisam ser contadas. Agora me conta, você teria a coragem de denunciar mesmo sabendo que poderia perder tudo? Mesmo sabendo que sua família estaria em risco? Deixa sua opinião honesta nos comentários. E me diz de que cidade você está assistindo. Vou marcar o máximo de comentários que conseguir com um coração. E se você quer outra história que vai te fazer pensar sobre escolhas impossíveis e coragem inesperada, clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Uma mulher presencia o próprio chefe cometendo um crime, mas precisa do emprego para sustentar 4 filhos sozinha. Quando ele percebe que ela viu, ela precisa decidir entre silêncio e justiça. Um grande abraço e até a próxima história emocionante aqui no Testemunhas Ocultas.